Haris Cairene, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus prezados, hoje vamos para mais um vídeo, né? Não podemos parar. E é importante isso para nós irmos aprimorando nossos conhecimentos e aquilatando saberes. Mas antes, eu te convido a fazer uma participação muito importante aqui no canal. Se inscreva no canal e dê aí o joinha no vídeo. Isso é muito importante, e isso dá a propulsão a esse canal. Meu prezado e ouvinte, meus prezados participantes do canal, pessoas que estão aí conosco participando, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre iluminismo, tá? Para nós entendermos a influência do iluminismo dentro do contexto do próprio cristianismo e da própria teologia, né? Em consequente da própria teologia. O iluminismo ele vai iniciar nesse momento que está acabando, findando o período denominado Renascença. E é interessante falar que o iluminismo inicia após o fim da Guerra dos 30 Dias, no período ou no momento que é declarado a Paz de Westfália. A Paz de Westfália é a declaração que culmina, encerra o período da Guerra dos 30 Dias. E com esse momento, pós-Paz de Westfália, inicia então o período denominado Iluminismo, que vai iniciar no século XVII e findar no final do século XVIII. O período do Iluminismo é marcado pela proposta de Francis Bacon, proposta filosófica de Francis Bacon, que ele vai defender a teoria da experimentação, diferente dos matemáticos que estavam dentro das suas propulsões defendendo teorias dentro do aspecto matemático. Ele vem já propondo uma teoria pautada na experimentação, defendendo que a natureza precisava ser avaliada e ser feita uma experimentação da natureza para poder descobrir a verdadeira origem e o sentido do universo, né? Então essa é a proposta inaugural filosoficamente do período denominado Iluminismo. E esse período denominado Iluminismo vai ter uma influência também muito grande dentro do cristianismo, porque é o período em que o transcurso, nascimento e transcurso da Reforma Protestante está ocorrendo, tendo em vista que a Reforma Protestante ocorre no século XVI, então o Iluminismo é o século posterior em que a Reforma está, o movimento da Reforma Protestante está tomando já sua proporção, sua propulsão, e também já está começando a desenvolver as suas concepções, cosmovisões e perspectivas teológicas. Nesse período do iluminismo, nós vamos ter aí algumas obras importantes e vamos ter algumas posições importantes dentro da teologia. E uma participação muito influente nesse período é a do filósofo africano lá de Cartago, o filósofo Agostinho. Agostinho, ele vai ter uma influência muito importante, que é justamente nesse momento do iluminismo é que ele vai defender ou propor a sua teoria da predestinação, e que todos os eleitos estavam predestinados para a salvação eterna. E é nesse momento em que ele vai apresentar essa proposta teológica que vai ser trabalhada dentro desse período do iluminismo e mais tarde vai ter aí as suas mutações dentro do contexto teológico, quando alguns outros teólogos vão estar dando as suas participações, observações e confrontos dentro da proposta agostiniana. Mas também no período do iluminismo, quase no final dele, Francisco Kant vai propor aí
uma obra muito importante, que é a Crítica da Razão Pura. Essa Crítica da Razão Pura, ela vai ter um contexto teológico que vai criticar a excentricidade da razão, e essa crítica da razão pura vai confrontar o movimento racional, né? Vai confrontar o movimento racional, procurando desmistificar algumas questões pautadas no racionalismo, né? O racionalismo que estava sendo muito, vamos dizer assim, divulgado, discutido, tratado na época no período da Renascença, e vai entrar dentro do período do Iluminismo, né? Nesse período do Iluminismo, a revelação, o período da revelação, a revelação divina, a revelação teocêntrica, ela vai ser praticamente banida, exaurida, e aí vai prevalecer o período da razão humana, o período em que a razão humana vai prevalecer sobre a revelação, e vai começar a dar um surgimento, um nascimento da teologia natural que depois vai ser trabalhada por Rudolf Niebuhr, vai ser trabalhada também pelo próprio Paul Tillich, né? E a teologia natural também vai ter no próprio filósofos, como a questão filosófica da própria proposta de alguns filósofos, vai ter o seu desenvolvimento dentro da teologia natural, né? Como a questão de vir a relacionar essa questão do viés natureza, do viés humano, do viés racional, e partir de uma experimentação dentro do contexto da natureza, vir a propor, então, uma teologia a partir disso, né? E o filósofo que vai trabalhar com essas perspectivas e vai dar um mapeamento para a teologia natural vai ser o David Hume, né? David Hume vai ser também um expoente da teologia natural. Então, esse momento, na verdade, é um momento de embates ao movimento teológico, teocêntrico e cristocêntrico. É um momento de confrontação, um momento que ocorre do iluminismo. Mas o iluminismo, para a ciência moderna e para a própria filosofia e para a própria idade da razão e do pensamento humano, ele vai ser um momento de divisor de águas, de abertura de caminhos, de ampliação, né, de saberes e de nascimento de grandes teorias científicas que vão elencar e subsidiar as propostas futuras dentro da ciência e dentro até mais tarde da própria teologia. Então eu agradeço a oportunidade, e essa aqui foi apenas uma introdução, uma conversinha dentro do iluminismo, para trocarmos algumas ideias dentro desse assunto tão vasto. Obrigado a todos e até a próxima.